Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus a todo o povo de Deus, Ministério Luz para os Povos e demais congregações que conosco estão adorando ao Senhor neste domingo, dia de celebração, culto da família. E eu quero trazer aqui a palavra do Senhor para a meditação do povo de Deus em Salmos, capítulo 98, que é um salmo muito lindo, que diz que é a justiça do Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Então é notório que nós vemos que o Senhor tem feito maravilhas, independente dos dias que nós estamos vivendo, do que estamos passando. Nós temos a convicção e a certeza de que Deus está conosco, nos guardando em todo o tempo, abençoando e colocando a sua mão, a sua destra em nossas vidas para nos abençoar todos os dias. Amém? Então nós vamos adorar o Senhor com uma canção. Eu, minha mãe, minha cunhada Morgana, iremos adorar o Senhor Jesus com uma canção que diz Caminho no Deserto. E é nisso que nós devemos acreditar e confiar. Que Jesus, Ele caminha conosco, Ele está em nosso lado para nos trazer a vitória. E por isso nós vamos adorar o Senhor Jesus. Vamos lá? A pedir dessa canção, Hugo e Luana. Glória a Deus. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Diga assim, ó. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Nós cremos na cura. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres,
Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Olha só. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Vamos adorar mais uma vez. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus. Nós vamos adorar o Senhor Jesus com mais uma canção que diz, cujo nome é A Cruz. Em Mateus, capítulo 27, versículo 45, ali fala sobre a morte de Jesus. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dali achavam e ouviam isto, dizendo: eles chamam por Elias. E na verdade ele estava dizendo ao Pai, perguntando ao Pai: por que desamparaste? Então essa canção ela nos refere sobre a ressurreição do Senhor, sobre a morte de Jesus, o que ele clamou ali na cruz. E eu quero dizer para você que você nessa hora vem adorar o Senhor Jesus juntamente conosco e prestar atenção meditando na letra, que é tremenda, fala muito ao nosso coração. Que Jesus possa falar ao seu coração. Amém? Vamos lá. Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado ao lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão, mas ele não reclamou. Mas ele não reclamou. Ele só perguntou, em alta voz gritou: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparaste seu filho? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que desamparaste seu filho?
Boa noite, graça e paz a vocês que estão ouvindo esta palavra. Ela está gravada em Efésios capítulo 2, verso 1, 2 e 3, nós vamos ler agora. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Nesse texto eu queria traçar um paralelo entre a lei e a graça. No capítulo 2, Paulo começa o seu ensino com uma palavra entre lei e graça. Conforme sua carta aos Romanos, Deus nos deu a lei para que ela nos mostrasse a nossa necessidade da graça de Deus. Então a lei, ela veio para mostrar as nossas fraquezas, as nossas debilidades e mostrar para nós que precisamos da graça de Deus. E a graça de Deus, ela veio para cumprir o seu objetivo e o seu princípio, que é fazer-nos capazes de vencer a lei do pecado e da morte. A lei é boa e santa, disse Paulo, mas nós somos pecadores, perdidos nos nossos pecados. Jamais poderemos cumprir este mandamento, porque ele é santo, puro e perfeito. Paulo fala sobre isso e ele começa então a dizer algo negativo, que é sobre a morte. Pois se entendermos o aspecto negativo, que é a morte, entenderemos o aspecto positivo, que é a vida. Para se entender a força e a capacidade da vida, precisamos entender o que é a morte. Sem arrependimento, não há salvação. O princípio da lei é: a alma que pecar, esta morrerá. Porque não temos hoje um cristianismo vitorioso? Essa é uma pergunta que eu quero fazer. Por que os nossos cristãos do século 21 não têm uma vida vitoriosa sempre? Mas um dia está bem, outro dia está mal, um dia está no espírito, outro dia está na carne, um dia está fazendo bem, outro dia está fazendo mal. Então essa pergunta bateu no meu coração. Por que acontece isso conosco? Na verdade, o nosso cristianismo hoje não é vitorioso porque pregamos uma salvação barata, superficial, sem responsabilidade, sem compromisso, sem santidade. Arrependimento, muitas das vezes, nem é mencionado nas nossas pregações. Eu já falei que sem arrependimento não pode haver salvação. A salvação, ela depende do nosso arrependimento, do nosso confessar das nossas fraquezas e debilidades. E não só confessar, mas deixar também de lado. Paulo, através do seu ministério, ele procurava mostrar que tanto os judeus como os gentios precisavam de resolver alguns problemas. Paulo via que em Cristo a união dos dois povos, isto é, judeus e gentios, em um só corpo, em Deus. Paulo está dizendo que o propósito de Deus em ressuscitar Jesus dentre os mortos foi para fazer de dois povos, tanto o judeu como o gentio, um só povo, um só corpo em Cristo Jesus. Os judeus receberam a lei de Deus, mas entraram em orgulho, em justiça própria. Os gentios tinham a idolatria, superstições, espírito de engano, sabedoria humana. Tudo isso estava lá dentro dos gentios. Ambos estavam longe de Deus e precisavam se reconciliar com Deus. O pecado nos separou de Deus, o pecado nos distanciou de Deus. O pecado nos tirou a oportunidade de alcançar as bênçãos de Deus. Mas há uma solução para isso. E Paulo diz que essa solução é justificação.
Por isso, ele em Romanos diz que nós fomos justificados pela morte e ressurreição de Cristo. Todos os nossos pecados, tudo aquilo que nos impedia de ter uma comunhão com Deus, foi cravado em Cristo na cruz. E ele venceu a morte, trazendo vida abundante a todos nós. Deus é soberano e ele quer nos conduzir em vitória, sempre em vitória, de glória em glória, até chegarmos à unidade perfeita de varonil. Trazendo para os nossos dias de hoje este quadro, nós temos cristãos cheios de conhecimento e de justificativa própria. Nós estamos cheios disso na igreja hoje, no século XXI. Crentes que acham que são super crentes, que são vencedores, que sabe tudo, conhece tudo, mas estão cheios de conhecimento e de justiça própria. Acham que é por eles e por capacidade deles que eles vão alcançar a vida eterna. Temos ainda cristãos que parecem estar mais perto de Deus. Eles têm a Bíblia, conhecem a palavra de Deus, porém não praticam a justiça, não praticam a santidade. Muita teoria, pouca realidade. A realidade passa muito longe e a vida vitoriosa fica cada vez mais distante. Precisamos refletir nestes dias. E esta é a palavra desta noite, para que você possa refletir, que você possa trazer o conhecimento para dentro do seu espírito a respeito da vida abundante, porque é esta vida abundante que Deus tem nos prometido no Evangelho. A Bíblia diz que Deus veio para nos trazer vida e vida em abundância. Tanto o mundo como a igreja hoje tem problema. O mundo tem problema, a igreja, os cristãos têm problema. E nós precisamos de trazer uma solução. Que solução teríamos para resolver essas dificuldades? A solução é a graça de Deus em Cristo, que faz com que ambos, isto é, judeus e gentios, cristãos e pessoas do mundo, sejam reconciliados com Deus. Nós precisamos buscar esta reconciliação. Como é que podemos fazer isso? Lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus, buscando no nosso espírito o entendimento e a revelação dessas verdades profundas que pode nos levar a um pleno conhecimento da verdade, que pode nos levar ao pleno conhecimento da graça de Deus, a salvação que está em Cristo Jesus. Estamos vivendo tempos difíceis e nós sabemos disso. Nós estamos hoje nessa pandemia, nesse enclausuramento que nós estamos presos em casa por causa de vírus, por causa da Covid-19. Muitos cristãos estão apavorados, muitos estão já quase desistindo, com medo, sem fé, e busca no homem, busca no conhecimento, busca na justiça própria, qualquer coisa para se livrar disso. Mas nós sabemos que o medo é a falta da fé, o medo é antagonismo da fé. Mas nós precisamos, para vencer qualquer coisa, a fé. E para termos fé, nós temos que começar pelo arrependimento dos nossos pecados, das nossas fraquezas. Todo homem é frágil, todo homem é frágil, todo homem é fraco, todo homem está perdido sem Jesus. Por isso, nesta noite, você pode traçar um perfil daquilo que você tem acreditado, daquilo que você tem crido e você tem buscado. Você precisa entender que a morte, ela é real, mas a vida também é real. Porque ele morreu, mas ressuscitou. E nós estamos nele, assentados nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Em Romanos capítulo 2, o verso 29, diz que judeu verdadeiro é aquele que cumpre a lei no seu espírito, não na causa própria, não pelo próprio esforço, mas pela fé no espírito. Em Romanos capítulo 3, verso 31,
diz que nós precisamos estabelecer a lei de Deus e não esquecer dela. Paulo, aos Romanos 3,31, está dizendo que a nossa necessidade é estabelecer, é firmar a lei e não esquecer dela. Mas nós precisamos da graça de Deus para isso. A verdadeira salvação é cumprir a lei pela graça de Deus. Essa é a salvação verdadeira. É essa que nós precisamos. Precisamos vencer o pecado, o poder do pecado, o poder da morte. Nós temos a vitória na nossa mão, pela graça de Deus. Então a lei e a graça, elas estão coligadas, andam juntas. Não podemos vencer a lei sem a graça, mas também não podemos ter a graça sem a lei. A verdadeira salvação é cumprir a lei pela graça de Deus, eu já disse. A união desses dois fatores, a lei e a graça, santidade e a liberdade, se nós entendermos isso, nós teremos em nós a força e o poder de Deus para vencer todo o mal que este mundo está nos entregando. Fiz aqui uma observação que sem santidade não há liberdade. Ou a santidade sem liberdade, ela vai produzir o legalismo. Entenda bem o que eu quero dizer com isso. A santidade sem liberdade produz legalismo. E a liberdade sem santidade produz libertinagem. Então nós precisamos ter em nós tanto a lei como a graça equilibrada. Nós precisamos da graça para cumprir a lei e não para ficar livre da lei. Vou repetir. Nós precisamos da graça para cumprir a lei e não para ficar livre da lei. A graça que Deus tem nos dado em Cristo é ela que nos faz vitoriosos. Praticar a justiça de Deus de verdade é o alvo da nova aliança em que Jesus nos deu, em Cristo Jesus. Precisamos muito da união da lei e da graça, na proporção certa, equilibrada. Se nós entendermos bem isto, será a solução, tanto para nós como para o mundo perdido. Se nós entendermos que a lei e a graça juntos, ela será a salvação, tanto para nós cristãos, como para o mundo perdido. Todos nós precisamos de arrependimento e de revelação, que a graça de Deus nos foi dada para nos capacitar pela fé e nos levar a cumprir a lei de Deus. Por Cristo Jesus, no poder e na força extraordinária do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos leva a entender, ele nos leva a ter a revelação de tudo aquilo que Cristo realizou em nosso favor. Para finalizar, eu queria citar o princípio da graça. Qual é o princípio da graça? Foi uma pergunta que eu deixei aqui nas minhas anotações. Então eu respondi que a graça, o princípio da graça é: eu venci por você, morrendo na sua morte, para que você pudesse viver a minha vida de ressurreição. Esse é o grande poder que a graça tem nos trazido. Jesus Cristo, o nosso Senhor, ele morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos ter a sua vida abundante, uma vida de ressurreição, uma vida vitoriosa, uma vida cheia de glória em glória, até alcançar a medida perfeita de varão. Que Deus possa te abençoar nesta noite, que Deus possa te engrandecer nesta noite, e que esta palavra possa marcar profundamente o seu coração e trazer a você revelação de tudo aquilo que Deus tem trazido para nós. Deus te abençoe. Muito obrigado. Amém.